Olá, me chamo Clodoaldo e vou apresentar um exercício comentado para vocês. O exercício deste vídeo é sobre qualidade do ar interior. Este exercício aborda a determinação da vazão requerida de ar de insuflamento para manter a concentração de CO2 no ar interior de um ambiente construído abaixo de um valor limite pré-estabelecido. O ambiente é ocupado por uma pessoa que expira 300 ml por minuto de CO2 no ar. A concentração de CO2 no ar interior do ambiente deve ser menor ou igual a 1000 ppm. Baseado neste enunciado, vamos caracterizar o problema. Aqui nós temos um esboço da situação com todas as interações existentes. Caracterizar então os parâmetros. Nós temos a taxa de geração de CO2 pela fonte, em quilogramas de CO2 por segundo. Temos também a concentração de CO2 no ar interior, em quilogramas de CO2 por metro cúbico de ar. Temos a vazão de insuflamento de ar em metros cúbicos por segundo e a concentração de CO2 no ar insuflado em quilogramas de CO2 por metro cúbico de ar. Temos também a vazão de retorno de ar em metros cúbicos por segundo e a concentração de CO2 no ar de retorno em quilogramas de CO2 por metro cúbico de ar. Vamos então à declaração do problema. Baseado na situação descrita, o problema consiste em determinar a vazão requerida de ar de insuflamento em função dos demais parâmetros envolvidos, de modo que a concentração de CO2 no ar interior da zona de ventilação seja menor do que 1000 ppm. As considerações simplificativas aplicáveis à situação descrita são as seguintes. Primeiro, os parâmetros e variáveis envolvidos não variam significativamente no tempo considerado. Portanto, nós temos um problema em regime estacionário. O escoamento de ar no interior da zona de ventilação pode ser modelado como sendo incompressível e isotérmico, de modo que as vazões volumétricas de ar de retorno e de insuflamento são iguais. Também o ar interior é perfeitamente misturado e, portanto, a concentração de CO2 no ar de retorno pode ser assumida igual à concentração de CO2 no ar interior. Para modelar o problema, vamos então aplicar o balanço de massa para o CO2 no ar interior. Neste caso, a vazão de CO2 no ar de insuflamento mais a taxa de geração de CO2 são balanceadas pela vazão de CO2 no ar de retorno. Observe que nesta equação que a taxa de geração de CO2 é expressa em massa de CO2 por unidade de tempo e as concentrações em massa de CO2 por unidade de volume de ar. Para aplicar os valores do enunciado, é preciso antes converter algumas unidades. A taxa de geração de CO2 pode ser expressa em função da taxa de geração em volume de CO2 por unidade de tempo, de acordo com essa equação. Já a concentração de CO2, ela pode ser expressa em função da fração molar de CO2 no ar, que corresponde numericamente à sua concentração em ppm. Substituindo as expressões da taxa de geração e das concentrações na equação da vazão de insuflamento e cancelando os termos, obtemos a equação da vazão de insuflamento em função dos parâmetros fornecidos no enunciado. Aplicando os valores, a vazão de ar de insuflamento deve ser no mínimo de 428,6 litros de ar por minuto
para manter a concentração de CO2 abaixo de 1000 ppm no ar interior. Com isso, respondemos o problema e concluímos o exercício. Para quem quiser aprofundar seus estudos no assunto, sugiro rever suas anotações de aula e ler sobre o assunto nestas referências. Gostaram? Espero que este vídeo seja útil. Tiveram dúvidas? Anotem e esclareçam pessoalmente comigo em sala de aula ou com o monitor da disciplina. Até a próxima!